Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conspi. E no vídeo de hoje, vamos falar de pessoas que marcaram a história de seus respectivos países, de uma maneira terrível. Hoje, vamos falar sobre os maiores serial killers de cada país. Então, já vai logo deixando o seu like e o seu comentário, para você receber mais vídeos como esse, e vamos para o vídeo. Mas antes de começarmos, precisamos saber o que significa o termo serial killer. Segundo algumas fontes na internet, um serial killer é uma pessoa que comete uma série de assassinatos, geralmente de maneira premeditada, seguindo um padrão específico ou motivação, e que costuma haver um intervalo entre os crimes. Esses indivíduos, muitas vezes têm características psicopáticas, e exibem um comportamento repetitivo, ao escolher e matar suas vítimas. Agora já sabemos o que é um serial killer, então, vamos abrir essa lista com ele, que é um dos maiores assassinos dos Estados Unidos. Ted Bundy foi um notório serial killer norte-americano, que cometeu uma série de assassinatos brutais durante a década de 1970. Ele era carismático e manipulador, atraindo suas vítimas com truques e falsas promessas. Bundy foi condenado por vários homicídios. Ele confessou 30 homicídios em 7 estados, de 1974 a 1978, mas o número real é desconhecido. Mas sua personalidade é intrigante e habilidade de se passar por inofensivo contribuíram para sua fuga da custódia em mais de uma ocasião. Eventualmente, foi recapturado e condenado à pena de morte, sendo executado na cadeira elétrica em 1989. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, é um criminoso brasileiro nascido em 1954. Ele ganhou notoriedade como um dos serial killers mais prolíficos do Brasil. Pedrinho teve uma infância traumática, testemunhando a violência contra seus pais. Ele cometeu seu primeiro assassinato aos 14 anos, matando o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, por este ter maltratado sua família. Pedrinho Matador acabou envolvendo-se em uma série de assassinatos, muitos dos quais foram dirigidos contra criminosos e outros assassinos. Ele afirmava estar em uma missão para eliminar criminosos, especialmente aqueles que prejudicavam sua família. Preso em 1973, foi condenado por diversos homicídios, totalizando mais de 70 vítimas. Durante sua detenção, matou vários colegas de prisão. Pedrinho Matador foi condenado a mais de 400 anos de prisão, mas, devido à legislação brasileira, sua sentença máxima foi limitada a 30 anos. Em 2007, após 34 anos de prisão, foi libertado por bom comportamento, apesar da controvérsia em torno de sua soltura. E em 2023, Pedrinho Matador foi morto aos 68 anos, em 5 de março, um domingo, na rua José Rodrigues da Costa, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia militar, ele foi baleado por volta das 10 horas, em frente à casa de uma irmã. Bem pessoal, agora que já falamos do Brasil, vamos falar do próximo país, e esse país é a Rússia. Andrei Chikatilo, também conhecido como o açougueiro de Rostov, foi um dos serial killers mais infames da história da Rússia. Ele nasceu em 1936 e cresceu durante a fome e repressão soviética. Chikatilo começou seus crimes na década de 1970, principalmente em áreas rurais da Rússia, matando e mutilando suas vítimas, muitas das quais eram crianças. Chikatilo era um homem casado e tinha 2 filhos. Ele trabalhou como professor por um período e foi descrito como um indivíduo com comportamento estranho e obsessão sexual. Ao longo dos anos, Chikatilo foi preso várias vezes por comportamento indecente, mas conseguiu evitar condenações sérias. Finalmente, em 1990, após uma investigação intensa, ele foi preso e, em 1992, foi condenado por 52 assassinatos. Durante seu julgamento, Chikatilo foi descrito como um homem calmo e aparentemente inexpressivo, o que contrastava fortemente com os horrores de seus crimes. Andrei Chikatilo foi executado em 1994, após ser condenado pelos assassinatos. Seus crimes deixaram uma marca histórica na memória coletiva da Rússia. Fritz Hermann, conhecido como Vampiro de Hannover, foi um dos mais notórios serial killers da Alemanha. Entre 1918 e 1924, Hermann assassinou pelo menos 24 jovens e adolescentes do sexo masculino em Hannover.
Ele atraía suas vítimas com promessas de emprego ou favores, aproveitando-se da situação econômica difícil da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Ele teve uma infância difícil, vindo de uma família desestruturada. Sua mãe era alcoólatra, e o seu pai batia muito nele. Após matar suas vítimas, Arman mutilava e desmembrava os corpos. Ele vendia partes dos corpos no mercado negro, muitas vezes disfarçando-as como carne de porco. Quando os restos eram descobertos, levaram à sua captura em 1924. Durante o julgamento, Arman confessou seus crimes e foi condenado à morte. Ele foi executado por decapitação em 1925. O caso chocou a Alemanha e teve um impacto significativo na percepção pública dos crimes em série no país. Arman foi decapitado na guilhotina em 1925, após ter sido considerado culpado pelo assassinato de 24 pessoas entre os anos de 1918 e 1924. Após a execução, as autoridades decidiram então conservar a cabeça em um jarro para pesquisas relacionadas a assassinos em série. Agora, vamos falar do Canadá. Robert Pickton é um dos serial killers mais notórios do Canadá. Entre o final da década de 1980 e início dos anos 2000, Pickton operava em sua fazenda em Port Coquitlam, na Colômbia Britânica. Ele foi responsável pela morte de pelo menos 49 mulheres, muitas das quais eram desaparecidas, da área de Downtown, Westside, em Vancouver. Pickton atraiu muitas de suas vítimas, que eram em sua maioria trabalhadoras do sexo feminino, para sua fazenda sob vários pretextos. Lá, ele as assassinava e, em alguns casos, desmembrava seus corpos. Partes dos corpos foram encontradas na propriedade, e muitos dos restos foram alimentados a porcos, que também eram criados na fazenda. A investigação sobre os desaparecimentos levou a várias pistas, que eventualmente apontaram para Pickton. Em 2002, ele foi preso e, em 2007, foi condenado por 6 assassinatos, embora seja suspeito de muitos mais. Foi uma das investigações criminais mais extensas e caras da história do Canadá. O caso de Robert Pickton levantou sérias questões sobre a investigação policial, a forma como as mulheres desaparecidas foram tratadas, e o sistema de justiça criminal no Canadá, levando a mudanças significativas em várias políticas e práticas. Agora vamos falar do último país nesse vídeo. Ivan Milat, também conhecido como o assassino da Floresta Belanglo, foi um dos serial killers mais infames da Austrália. Entre 1989 e 1993, Milat foi responsável por uma série de assassinatos brutais de mochileiros em New South Wales. Ele atraiu suas vítimas, que eram geralmente viajantes jovens e turistas, oferecendo carona nas estradas da Austrália. Uma vez que as vítimas entravam em seu veículo, Milat as levava para a floresta de Estadual Belanglo, onde as torturava e assassinava. Posteriormente, ele escondia seus corpos em covas rasas, na floresta. O assassinato de 7 mochileiros foi atribuído a Milat e os corpos foram descobertos em várias ocasiões, levando à sua captura em 1994. Durante o julgamento, evidências forenses e testemunhos ligaram Milat aos crimes. Ele foi condenado por 7 assassinatos e recebeu várias sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso de Ivan Milat chocou a Austrália e teve um impacto duradouro na percepção pública dos riscos associados a viagens e turismo no país. E esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, vai logo deixando o seu like e o seu comentário. Se inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Lembrando que, eu só dei um resumo da história desses assassinos. Caso queira mais informações, aconselho a pesquisarem aqui no YouTube, e desejo um feliz ano novo, para todos vocês.